Histerectomia. Vamos bater um papo sobre isso? Fazendo esse procedimento cirúrgico tão invasivo, o que será que acarreta na saúde da mulher? Eu sei, vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? No YouTube tem muitos médicos que falam, os ginecologistas abordam esse tema, porque é necessário ser abordado mesmo, né? Existem casos que realmente são necessários utilizar esse procedimento, né? Em casos de câncer, espessamento muito grande, o endométrio ficar muito espessado, miomas muito grandes. Então existem os casos. Vejam, eu não sou contra a cirurgia, mas eu quero abordar um outro lado, um outro aspecto, uma outra visão sobre esse procedimento, histerectomia. A gente sabe que existe o parcial, o total e o radical. O radical é aquele em que são retirados o útero, o colo do útero, as trompas de falópio, alguns chamam de tuba uterina, alguns não, os médicos, né? Mudou o nome, eram trompas de falópio, agora tubas uterinas e os ovários. Então, radical é radical mesmo, retira tudo. E aí é óbvio que não importa a idade, se retiram os ovários, a mulher entra em menopausa. Pode ser com 30, com 35, ela entrará em menopausa cirúrgica. E é óbvio que precisa se conversar sobre reposição hormonal nesse caso, né? Porque a gente sabe que entrou na menopausa, a mulher entra em estado de doença. Os ovários produzem estradiol, progesterona e 35% da testosterona total que a mulher precisa. Tá, radical então, não tem muito o que conversar, né? É terrível. Mas e as mulheres que se submetem à histerectomia parcial e total? Eu não quero entrar nesse mérito aqui, os detalhes, porque tá cheio de médico, como eu já falei, no YouTube falando sobre isso, as diferenças, oforectomia, quando tira os ovários, e tem vários nomes, várias nomenclaturas, mas o que eu quero trazer é uma história real, tá? Eu atendo mulheres no meu trabalho, e eu trabalho também com colegas de trabalho mulheres, e eu tenho aqui, então, alguns casos para relatar. Uma amiga minha, que ela deve estar na faixa, eu não tenho muita certeza, mas ela tem menos de 45 anos. Ela se submeteu a uma cirurgia dessa e ela, então, me relatando, porque, claro, todo mundo sabe que eu tenho um canal agora lá no trabalho e que eu falo sobre isso. E ela me disse, então, que ela a médica deixou uma trompa e um ovário e retirou o útero, o colo e o outro conjunto. Então a médica falou para ela que ela não entraria na menopausa, porque iria deixar um ovário. Na teoria, né, gente? Na teoria funciona, né? Mas na prática, não. Com, acho que 2 semanas de cirurgia, ela começou então a sentir os sintomas da menopausa. Os calorões, secura vaginal, insônia, irritabilidade. E agora deve estar pior. Então, ela entrou na menopausa. Esses dias eu atendi uma pessoa lá no meu trabalho e ela começou então a desabafar. O assunto não era esse, tá, gente? Eu não trabalho na área de saúde. Mas as pessoas se sentem confortáveis de desabafar comigo e aí começa e conta sobre a vida, né? Porque eu, no meu trabalho, eu ajudo pessoas. As pessoas chegam com seus problemas, relatam, eu ouço com muita atenção e eu resolvo, então, os problemas. E nisso, ela começou, então, a desabafar da vida pessoal. Ai, meu Deus. E aí, eu sou muito boa ouvinte, eu adoro ouvir. E ela começou a contar das tragédias que a pandemia trouxe na vida dela e essa cirurgia histerectomia. No caso dela foi radical. Então, nesse caso de radical, e ela é uma mulher esclarecida, ela fez pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e ela não
também não passava dos... Acho que ela falou a idade, 39 anos, isso, 39 anos. E ela fez todo o procedimento, ela ficou muito aliviada. Eu perguntei se era câncer, ela disse que não, mas que eu não entrei em detalhe nesse mérito de porquê, né, que o médico tomou essa atitude. O que eu queria saber, e a conversa tinha que ser breve, eu não podia, né, demorar muito, eu perguntei, e o médico conversou, algum médico conversou com você sobre reposição hormonal? Não. Ela fez assim pra mim, não. Tipo como se, não, que absurdo você falar sobre isso, já que pode dar câncer. Eu falei, não, ninguém falou com você sobre isso? Não. E um outro caso que eu quero falar, esse não foi do meu convívio pessoal, mas foi ouvindo um relato de uma mulher, lendo um relato de uma mulher no Facebook. E ela falando, então, que ela ficou com as duas trompas de Falópio, com as duas tubas uterinas, ficou com os ovários, mas retirou o útero e o colo do útero. Então, essa daí é considerada parcial. Então, ela retirou e, mesmo assim, ela sentiu todos os sintomas da menopausa. E acho que ela, por conta própria, estava repondo, sei lá. E um outro caso também foi de uma médica que eu gosto muito, falando que existe sim, gente, esse órgão é um órgão complexo da mulher. Mesmo você retirando só o útero e o colo, a mulher pode sim vir ter problemas com os ovários. Eles não vão funcionar 100%. É tipo como se fosse um jogo de sorte e azar. Tem mulheres que ficam bem com os ovários, mas tem outros que, retirando o útero, causam um problema no funcionamento dos ovários. Tem médico que conversa com a mulher falando sobre reposição hormonal, os prós e os contras dessa cirurgia, esterectomia. Tem casos que a mulher não tem muita opção, que tem que realmente retirar. Mas e os casos em que os miomas são pequenos? Em que os sangramentos não são tão severos? Será que os médicos não deveriam conversar com as mulheres sobre isso? Sabe? Expor toda a situação. Às vezes eu acho que os médicos pensam que nós somos crianças, que a gente não vai entender. E aí eles nos poupam das informações. Não, lá do Olimpo, né? Eles, médicos do Olimpo, olham pra gente assim, réis mortais. Não, eu vou passar só essa informação aqui, porque não adianta eu passar tudo, ela não vai entender. Ela não vai ter discernimento para decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom para ela. Eu vou decidir. Olha, eu aconselho a fazer esterectomia, porque eu vou te prevenir que você tenha um câncer futuro. Mas isso tem que ser conversado. A decisão também precisa partir da paciente. Mas como que a paciente vai ter o poder de decisão? Quando ela tiver o conhecimento. Quando ela souber dos prós e dos contras, quando ela souber dos riscos. Será que eu posso desenvolver um câncer? E se eu fizer a reposição hormonal, eu diminuo as chances de obter esse câncer? E sim, tá? Nos cursos que eu fiz, tudo isso é discutido, por isso que eu estou trazendo esse assunto. Tudo isso é conversado. Tratamento da mioma, se o mioma não é tão grande, o mioma é pequeno, dá para se tratar com progesterona. E você fazendo reposição então do estradiol, você vai evitar uma série de problemas, de nódulos, de cistos, de quistos. Então tudo isso a gente precisa trazer à luz essa informação. O que eu tenho observado é que as mulheres estão sendo mutiladas, algumas vezes com necessidade. Mas será que todas? Todas as vezes são? Sabe, outra cirurgia também, saindo um pouco aqui desse contexto, mas vale a pena a gente conversar, são as cirurgias de
de vesícula. Parece que a mutilação é a primeira opção, devia ser a última, né? Retirar um órgão da pessoa devia ser o último caso. Mas as vesículas, nossa, eu convivo com mulheres e homens também, sei lá, mais de 8 que retiraram a vesícula e se queixam muito e tem muitos problemas, sabe? E por quê? Eu tenho a impressão que no caso da vesícula, tá? Fugindo um pouco daqui, o caso da vesícula é a demonização das gorduras boas. As pessoas param a comer só tudo sem gordura e aí a vesícula não precisa mais trabalhar e acaba empedrando, né? A bilis acaba formando cálculos. Então, assim, até que ponto a nossa medicina opta por mutilar e não esclarecer e abordar as outras opções? Você não gostaria de saber? Porque é uma cirurgia invasiva, retira órgãos e as consequências, né? O pós-operatório, se a pessoa não tem um repouso adequado, não tem uma medicação, a mulher não pode fazer sexo por 45 dias, né? As mulheres ficam com medo, mexe com o emocional, é costurado, né? Aqui, né? Quando retira, a mulher não fica oca, não, tá, gente? É feita uma costura aqui. Mas, de qualquer maneira, né, é invasiva. Quais as consequências, né? Então, a mulher pode pegar infecções, ela pode ter todas as consequências de um outro tipo de cirurgia. Eu sei que a laparoscopia, quando só mete as cânulas, né, é a menos invasiva e a mulher tem menos problema. A abdominal também é como se fosse uma cesárea. Então, a mulher também mas aquela vaginal, sabe? Quando tem um prolapso, né? Quando o útero da mulher começa a prolapsar, começa a cair, né? A mulher às vezes encosta até a mão e sente o órgão. Então, assim, de qualquer maneira, são cirurgias perigosas e são cirurgias invasivas. E que a mulher entra, sim, em menopausa, tá? Mesmo não retirando os ovários não funcionam tão bem, não funcionam 100%, como se tivesse toda a estrutura. A mulher tem toda a estrutura, funciona melhor. Desarmonizando essa estrutura, retirando o útero, os outros órgãos não funcionam com a excelência que deveriam funcionar. Dá um like, inscreva-se e, por favor, comenta aqui se você já fez uma esterectomia, se foi necessária, se você se arrepende, o que você pensa sobre isso, sabe? Se você pensa como eu, que deveria ser a última opção e não a primeira, sabe? A mulher deveria ter consciência, se usar progesterona, se usar estradiol, se repuser um pouco de testosterona, talvez ela consiga manter esses órgãos saudáveis, né? Era isso, era um bate-papo, né, que eu queria trazer para vocês e também trazer à luz o fato de não ser conversado com as mulheres que se submetem a essa cirurgia de esterectomia, não ser conversado sobre reposição hormonal. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.